Olha, eu quero também falar mais um pouquinho sobre essa questão relacionada a terrorismo e trazer mais uma camada, porque em meio a essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o cenário global parece que vive um momento de desordem total. São as palavras de Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do governo. E Lucas Martins, ele também mostrou preocupação com essas, digamos assim, com os discursos antiterroristas. E o Lucas Martins não vai responder porque o sinal dele caiu, obviamente, bem na hora que eu estava chamando. A nossa energia tradicional aqui do 3 em 1, que traz esse mistério, que traz, entendeu, esse molho aqui pra gente. Mas Maria Trindade, eu já vou aproveitar e jogar esse assunto para você, porque o que Celso Amorim menciona? Que muitas vezes, quando você coloca organizações ou você aumenta a proporção no combate utilizando a régua antiterrorista, isso abre espaço para que outras ações aconteçam como uma forma de combater a situação do terrorismo especificamente, mas com outros objetivos. Por exemplo, a guerra ao narcotráfico que os Estados Unidos dizem travar contra a Venezuela. Como se os Estados Unidos, na visão de Celso Amorim, utilizassem o combate ao narcotráfico para buscar um outro resultado em relação à Venezuela. Provavelmente enfraquecer o regime de Nicolás Maduro. Você entende que essa preocupação do Celso Amorim é crível também em relação ao terrorismo aqui na América Latina, hein, Zé Maria Trindade? Faz sentido porque eu acabei aprendendo aí nessas últimas conversas de que o terrorismo é grave demais para ser assim confundido com outro crime grave também, que é facção e milícia, né? O terrorismo é uma situação muito mais complexa e muito mais difícil. E é um crime contra o coletivo, contra a sociedade, né? E contra inocentes. Explodiu uma igreja, uma feira, né? Veja que é diferente. E esse é o nome dessa coisa horrível que eu considero o terrorismo, né? Agredir católicos, evangélicos, muçulmanos, grupos específicos, sem absolutamente nenhum objetivo, senão agredir aquele grupo. Então, isso para mim é de uma gravidade muito grande. E se incluir nesse crime muito grave outros, que aí vão entrar outros, né? Aí você diminui um pouco o que é o terrorismo, né? Eu acho que deve votar uma lei. Nós estamos precisando de uma lei específica para o combate ao crime. Não é só narcotráfico mais. Esses grupos organizados dominam um território e lucram, talvez hoje, mais ou igual ao narcotráfico, com venda de sinais de TV, venda de gás, venda de água, o controle ali das vans e do mototáxi, né? Então, assim, é diferente. Não é no mesmo modelo do terrorismo, até porque os agentes terroristas, eles têm outro incentivo, eles têm outro tipo de manifestação e outro tipo até de arregimentação, né? De possibilidade de novos adeptos. Então, eu só vejo isso, mas eu acho que é preciso com urgência. E isso eu já achava lá atrás. O ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, né, no Michel Temer, ele me traçou um quadro que é o quadro de hoje. Lá atrás, no governo Michel Temer, Raul Jungmann melhorou muito a segurança pública do país, levou verbas, criou o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e já lá havia a identificação no Ministério, que tem o nome de Ministério da Justiça, mas que é Ministério de Segurança Pública e Justiça, né? Lá atrás já tinha esse quadro e ninguém tomou providência. Então, o que é preciso é fazer uma lei específica para milícias e para as facções. As facções, às vezes, nem matam e tal, mas cometem crimes graves de sequestro. E o medo aí do PT, que eu não tenho esse medo, é de incluir o MST como grupo terrorista, mas pode incluir o MST aproveitando como facção criminosa. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho então e trazer aqui o nosso Lucas Martins agora sim para falar sobre a preocupação de Celso Amorim.
Conta pra gente, Lucas. Oi, Evandro, muito boa tarde para você. Pois é, depois dessas afirmações aí de Celso Amorim sobre toda essa situação envolvendo os Estados Unidos e também a Venezuela, Celso Amorim continua dizendo que todo esse cenário de desordem pode levar novos conflitos na América do Sul. E isso é preocupante. Há interlocuções entre o Brasil e os Estados Unidos para tratar sobre essa situação, para acalmar a situação envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Só que Celso Amorim disse que essa mediação precisa ser aceita pelos dois lados e por parte dos Estados Unidos, eles não devem aceitar porque há divisões internas no governo americano e no Departamento de Estado que parece estar adotando uma postura mais agressiva. Amorim disse ainda que desde 1902 não há nenhuma ameaça real do uso de força militar contra países da América do Sul e que essa ação seria gravíssima neste momento. Ele teme que os Estados Unidos usem o discurso de combate ao narcoterrorismo para justificar ataques militares. Os Estados Unidos reativaram uma grande base militar em Porto Rico que estava desativada desde 2004. Essa reativação coincide aí com o aumento das operações militares americanas no Caribe e fontes afirmam que pode ser a preparação de uma ação direta contra a Venezuela. Trump chegou a dizer que os dias de Maduro estão contados, mas negou aí que ele planeje uma guerra aberta. Pequenas ilhas caribenhas estariam aí sendo usadas pelos Estados Unidos como apoio logístico nessas operações, especialmente em países pobres que dependem economicamente dos Estados Unidos. Então é esse contexto que nós temos e uma posição do Brasil em relação a toda essa situação. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Lucas Martins. Um abraço para você. Ô, Fábio Piperno, o Celso Amorim também diz o seguinte: nesse cenário que a gente está vivendo de desordem total, com muitas decisões modificando a maneira como esses países estão lidando com as questões do narcotráfico, do terrorismo, isso poderia abrir um espaço para novos ataques. Claro que há a preocupação maior, mais uma vez, com os Estados Unidos. Você acha que ele tem razão? Claro que ele tem razão, até porque o presidente dos Estados Unidos é um cara chamado Donald Trump, que no primeiro ano de governo ele já ameaçou Canadá, México, vários outros países aqui da América do Sul, até lá na América Central, a história do Canal do Panamá, a Groenlândia, já ameaçou todo mundo, e ameaçou mesmo. Então vejam, alguém por acaso, nesses últimos dias, ouviu falar de alguma suposta ação dos Estados Unidos contra os narcoterroristas lá do Equador? Aqueles, por exemplo, que nós mostramos aqui uma vez, que invadiram um canal de televisão para fazer um anúncio para o país todo, que libertaram presos, que invadiram presídios e tal. Não. Mas o Equador, coincidentemente, tem um governo à direita e votou democraticamente eleito, fim de conversa. Mas me parece que a régua que vale para um não vale para o outro. Qual a diferença entre o crime organizado do suposto crime organizado da Venezuela e o do Equador? Me parece até que os cartéis equatorianos, até pelas conexões com o cartel de Sinaloa, que é um dos maiores do mundo, são até mais perigosos e com mais braços do que os venezuelanos. Mas, até onde eu saiba, o governo dos Estados Unidos não faz nenhum movimento em relação ao Equador. Então, é óbvio que a Venezuela tem uma ditadura odiável. Ninguém contesta isso. A questão é, qual o direito de se invadir esse país? O problema da Venezuela é dos venezuelanos. Eles têm que procurar as suas saídas aí para mudar o governo, para democratizar o país. E não contar com esse tipo de solução que, a bem da verdade, você sabe como começa e jamais como termina. A Colômbia, por exemplo, no final dos anos 90, no governo Andrés Pastrana, fez depois o tal do Plano Colômbia junto com Bill Clinton. A Colômbia permitiu e fizeram uma ação conjunta. Então, se houver permissão, perfeito. Se não houver permissão, ninguém tem o direito de entrar no país do outro. 5 horas e 25 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo aqui no 3 em 1. Até já para vocês.
nas outras plataformas seguimos. Fala, Langani, você discorda do Piperno? Eu concordo em parte. Por quê? Me explique. Piperno. Vamos lá, né? Então, quando a gente fala de uma lei antiterrorismo para enquadrar essas facções criminosas como organizações terroristas, evidentemente que esse clamor da sociedade, do qual eu também faço parte, é justamente por defender um endurecimento penal, Evandro. As leis que estão aí não estão dando conta, então seria uma forma, né, de tornar essas leis mais punitivas e aumentar a probabilidade do bandido ficar preso e aí inibir que ele cometa um crime. Muito bem. Outro ponto é que também, em certa medida, isso forçaria o Brasil perante a comunidade internacional a resolver o problema da segurança pública, porque, né, estaria agora aos olhos da comunidade internacional. E vejo também que facilitaria até acordos como esse de cooperação da Colômbia com os Estados Unidos, né, de uma forma de inteligência para combater essas organizações. Todo mundo quer resolver o problema. Mas isso poderia ser utilizado, e aí é meu ponto de discordância aqui com o Piperno, como um pretexto para atingir a soberania nacional, ter algum tipo de incursão. Evandro, quando uma superpotência quer intervir em outro país, ela arruma um pretexto. Falso ou verdadeiro, ela vai arrumar um pretexto. Então, eu concordo com o Piperno que esses ataques às embarcações na Venezuela não têm absolutamente nada a ver com o narcotráfico. Fosse assim, os Estados Unidos estariam atacando a China, o fentanil, que é o maior problema interno dos Estados Unidos, estariam atacando a Colômbia, que exporta muito mais, estaria atacando a Bolívia, estaria atacando o México, mas não, está atacando a Venezuela. Por quê? Porque quer forçar uma mudança de regime. Então, veja, a Venezuela não está nem sendo classificada como terrorista, é simplesmente tráfico de drogas. A Rússia, para invadir a Ucrânia, não a causa estrutural, mas a ponta do iceberg ali, qual foi o motivo utilizado? Há perseguições a gente não sabe se é verdade ou não, há perseguições de russos em territórios ucranianos. Tem uma lei dentro da Rússia que diz o seguinte: se ocorrer perseguição de qualquer cidadão russo em qualquer lugar do planeta, a gente tem o direito de ir para uma guerra. Utilizaram esse dispositivo, evidentemente, para invadir a Ucrânia. Há armas de destruição em massa no Iraque que nunca existiu. Utilizaram essa narrativa para invadir o Iraque. Onde eu quero chegar? Não vai ser uma lei colocando as facções criminosas como terroristas, que vai fomentar uma invasão norte-americana aqui. Quando uma superpotência ela quer invadir um outro país, ela quer interferir num outro país, ela arruma um pretexto. Não vai ser isso que vai mudar a realidade. E você, Bruno Musa, como entende essa situação? Bom, vamos lá. Quem me acompanha ou nos ouve aqui sabe que eu sou um militante da liberdade, do respeito à vida, à liberdade e à propriedade. E a propriedade privada ela deve ser algo inquestionável. Portanto, o ponto que eu concordo aqui com o Piperno é que, obviamente, ninguém pode sair entrando no seu país, afinal de contas, tem uma propriedade ali que ela deve ser respeitada, e eu questiono se essa propriedade é do Estado ou quem é o Estado. Afinal de contas, deveria ter um individualismo maior, ou seja, o indivíduo ser muito mais enaltecido do que os tecnocratas que lá comandam. Mas essa é uma outra discussão. Meu grande ponto aqui todos nós sabemos e aprendemos desde pequeno, meus filhos de 4 e 2 anos sabem muito bem disso, que a tua liberdade e o teu direito acaba quando você interfere na vida do outro. Portanto, quando você deixa de respeitar o projeto de vida alheio. Eu moro num condomínio de 9 casas, quando o vizinho vai fazer uma festa dele, ele pede autorização para todos. Se ele liga o som ou se ele começa a jogar o lixo dele de muro e cai na minha casa, ele interferiu na liberdade dele. Será que eu não tenho direito a ir lá e falar com ele, questionar esse tipo de coisa? Esse é o primeiro ponto. Por que eu falo isso? Porque no momento em que você exporta pessoas que estão fugindo de uma ditadura de um país, que o teu país votou majoritariamente ao longo da história por não se tornar uma ditadura e ser um país que prega a vida, a liberdade e a propriedade, todo mundo sai dos países autoritários, fazem fila na América Central para entrar e trabalhar ilegalmente no teu país, você não está interferindo no outro? Ou quando você é uma rota para financiar a droga que chega sumariamente grande parte no país alheio, você não está interferindo no dia a dia? E aí eu deixo aqui a questão, você tem total liberdade para isso? Levar trabalhadores que muitas vezes geram custos em saúde, em educação, em corrupção para o seu país?
que não optou por aquele projeto de governo, que não quer ditadura, que quer um governo mais descentralizado. Eu não estou falando de Trump, eu estou falando na história americana como um todo. E aí você chega agora e aceita sempre receber todo mundo que, por obra do destino, votaram em governos autoritários e agora precisam fugir dele, você, obviamente, está interferindo na soberania daquele país que a esquerda adora falar que tem obrigação de recebê-los. Não é bem assim. Tentemos olhar os dois lados. Eu me comovo, obviamente, com isso. Estive em todos esses países, mantenho contatos com eles. Mas, obviamente, isso também interfere no dia a dia e no custo do Estado americano, que está altíssimo. E, obviamente, essa é uma discussão muito difícil. Mas, claramente, a Venezuela e todos esses outros países também interferem na tal soberania americana. Quer acrescentar algo, Piperno? Diga. Bom, mas então o Brasil também vai ter o direito de sair invadindo um monte por aí, porque tá cheio de venezuelano aqui. O Brasil é um país irrisório no mundo, Piperno. O Brasil não tem... Não. Nós estamos falando, estamos falando de conceitos. Estamos falando de conceitos. Se é uma questão de interferir no outro, então, até porque a Venezuela interfere muito mais aqui, porque tem muito mais venezuelano vindo para cá do que indo para a América do Norte. Claro, assim como tem brasileiro indo para lá. Então, o único que eu quero dizer é que esses países estão interferindo na soberania americana. Não é como, no meu entender, como você colocou, não, eles não interferem em nada nos Estados Unidos. Interferem. Eles exportam pessoas para lá que terão uma vida complicadíssima, por mínimo dizer. Eles não exportam. São As pessoas saem fugidas desse regime. As pessoas saem e outra coisa, né, Bruno? Sejamos também, né, honestos em relação a isso. A droga que, porventura, passe por aqui, que passa pelo Equador, que passa por todos os países da América do Sul, ela vai chegar, parte dela chega nos Estados Unidos e é transformado em dinheiro. Então, eu diria para você o seguinte, há que se combater o crime lá nos Estados Unidos. Ora, bola, se fecharem as torneiras, as fronteiras, se impedirem a ação do crime, então esse crime vai ser asfixiado, né? Claro, concordo, assim como na fonte. Tanto é que nos anos 90 eles tiveram o Plano Colômbia financiado bilhões de dólares pelos Estados Unidos, junto com a DEA, com o governo da Colômbia na época, para tentar sufocar o crime, o tráfico de drogas do então Escobar e toda a sua turma, seja em Medellín ou em outros locais. E, obviamente, você conseguiu ali por um tempo, mas ela escapa. Então, meu único ponto aqui é que há, sim, uma interferência no dia a dia do americano que acaba recebendo isso. E por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Por questões históricas, que é um país muito mais livre. E aqui continuamos votando em quem nos reprime da liberdade, e aí a gente continua tendo filas de pessoas que querem ir para lá e não para cá. A exceção, obviamente, tristemente falando, dos venezuelanos que preferem estar aqui do que na própria Venezuela, claro.